Soltos e soltos, bem-vindos. Ai, é com muita honra que eu trago para o canal Tamires Rauch, maravilhosa, comunicadora, escritora, influenciadora, que fala tudo sobre amor, autoestima, que te dá um choque de realidade para a gente parar de ser besta, parar de ficar na sofrência. E se você acha que o amor tá difícil, que tá difícil se colocar para cima, hoje esse papo é para você. A gente vai falar como fazer o amor ser fácil. Então, acompanhe essa entrevista e já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu estou aqui com pessoas maravilhosas como a Tamires, para a gente aprofundar a conversa e o conhecimento sobre o amor e parar de deixar ele nas mãos do destino e ele acontecer. Dá para ser fácil, mas a gente tem que se esforçar, você não acha, Tamires? Com certeza. Primeiramente, olá, soltos. Olá, canal maravilhoso que eu amo, Carol. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Estou muito honrada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre isso. Um tema que eu gosto tanto, né? E vamos tentar entender um pouquinho essa questão do amor, né, Carol? Como a gente pode tentar fazer o amor ser um pouquinho mais fácil, né? A gente cresce justamente acreditando que o amor é para ser uma coisa, né? O amor é essa coisa fluida, natural e tal, mas a gente vai se relacionando e vendo que ele é um pouco mais complicado do que parece, né? E como a gente faz para entender isso um pouco melhor? Acho que é por aí o nosso caminho. Exatamente, sem paralisar, né? Porque eu acho que quando eu comecei a trabalhar com amor e estudar o amor, antes de mergulhar mesmo e falar, cara, eu quero transformar isso no meu tema de trabalho e estudo, eu me vi passando por um lugar também de solteira cética, e ninguém quer nada com nada, a culpa é dos amores líquidos, e as histórias tão difíceis. E, de repente, você para e fala, cara, a gente reclama tanto de falta de responsabilidade afetiva, mas está faltando uma autorresponsabilidade afetiva. Então, assim, será que o amor está difícil, as coisas estão difíceis? Ou a gente também tem uma parte de responsabilidade? E aí, gente, responsabilidade é diferente de culpa. Mas a gente também tem uma parte de responsabilidade para fazer com que o amor seja mais fácil, né? Você tem um livro que chama Faça o Amor Ser Fácil, até vou colocar aqui na descrição do vídeo. E queria que você me contasse quais são as coisas que você acha que a gente mais dificulta o amor? Primeiro, o livro está aqui na minha mão, como eu sabia, né, que a gente ia falar sobre ele. Eu acho que, assim, quando eu fiz o livro, por exemplo, eu pensei nas dúvidas que eu mais recebi, assim. Eu tinha uma live que eu refiz ela, né, com novas ideias e tal, que era o assunto mais pedido, eu acho que era a maior dúvida, assim, das mulheres hétero, né, que era por que os homens somem? Então, essa era uma coisa assim, que perguntavam muito. E aí, quando eu fiz o livro, eu falei, é uma das coisas que mais tem que ter. De maneira geral, assim, Carol, eu acho que nós mulheres, e inclusive pela forma como a gente foi criada, eu acho que a gente acaba esquecendo muito realmente do nosso valor, né? De quem somos nós na relação. E por isso a gente fica sempre se perguntando por que o outro sumiu? Por que o outro não me quis? Esses dias mesmo eu gravei um conteúdo para uma das plataformas, né, falando sobre essa questão de insegurança e traição, né? Por exemplo, meu marido é presidente de escolas de samba, então uma pessoa que está sempre no meio, né, festivo, que tem muitas outras mulheres maravilhosas, né, um meio de festa, de carnaval. E várias vezes eu não vou aos eventos porque eu não quero ir, porque eu estou cansada, porque eu trabalho. E eu recebo sempre perguntas, por exemplo, de outras mulheres, né? Você não tem medo dele sozinho nos eventos? Você não fica com ciúme dele sozinho, não sei aonde? E aí eu gravei esse conteúdo falando algo que eu acho que pode ser muito valioso para todo mundo que está assistindo. Eu não tenho medo de absolutamente nada em relação a isso, porque eu não tenho que olhar para ele antes de olhar para mim. Eu tenho que saber quem eu sou. Então, assim, eu olho para mim, eu sou uma mulher inteligente, companheira, divertida, trabalhadora, independente, bonita. Por que eu estou olhando para fora? Ai, meu Deus, e se ele for embora? Se ele fizer alguma coisa, ele quebrar um pacto que ele fez comigo, isso é um problema dele. Eu não estou dizendo aqui, Carol, que a traição não vai doer por causa disso, porque eu tenho esse entendimento. Mas isso alivia muita coisa. Eu entender que eu não consigo prender ninguém por absolutamente nada e eu sei o meu valor. Eu não tenho que estar preocupada se o cara está me traindo, se o cara vai embora, por que ele sumiu, o que eu fiz. A gente precisa afirmar as nossas qualidades, né? As nossas qualidades
E as nossas vulnerabilidades também, né? Eu tenho uma frase que virou bordão aqui do canal, que é abraça o seu caos, porque eu estava te ouvindo falar e eu concordo muito com você, mas eu imagino que devam ter mulheres que estão assistindo aqui falando, mas fácil para a Tamires falar, porque ela realmente é um mulherão. Mas e eu? Que sou insegura, que estou desempregada, que ainda moro com meu pai, que não estou dentro do tal padrão de beleza, eu não consigo, eu não tenho esse valor, né? E eu acho que a gente vive em tempos também onde tem quase que uma ditadura do amor próprio, inclusive na Confraria do Amor, que é a minha escola online, eu trabalho muito como a gente aprender a amar e ter relacionamentos saudáveis e duradouros, e isso começa com a gente, mas passa também por desidealizar o amor próprio, saber o seu valor é saber que você é uma mulher digna de ser amada com todas as suas loucuras e todos os seus defeitos. Perfeito. E olhar as qualidades também. Então, a gente tem que treinar esses dois olhares, né? De falar, cara, tá bom, eu tenho coisas minhas, qualidades minhas que eu não estou enxergando. Até eu estudei com um neurocientista que ele treina esses grandes times de futebol americano, e o que ele percebeu? Que ele tinha que incentivar os caras a fazerem um diário de pequenas coisas boas. E eu até estou fazendo agora isso também, todo final do dia, 3 coisas boas que eu fiz. São 3 pequenos elogios para você treinar o seu cérebro a olhar para essas coisas boas, porque vai ter um dia que você vai estar miserável e você vai esquecer, então é importante estar no papel, mas também anotar quais são os meus medos, quais são minhas vulnerabilidades, e contar isso para o outro, começar a contar, talvez entre amigos, né? Entre uma rede de apoio, entre alunos de um curso de amor, por exemplo, e aí contar para o date também. Porque se a gente fica tentando esconder, a hora que a pessoa falar, tá vendo? Você é insegura, você é uma mulher controladora, aí você acha que o erro é todo seu e por isso que o amor nunca vai vir, né? Eu ia chegar exatamente nesse ponto que você falou no final. Por exemplo, sobre a questão das qualidades. Eu só sei as minhas qualidades porque eu sei os meus defeitos. Né? Porque eu sei exatamente quais são eles. Eu acho que tem uma coisa muito gostosa, inclusive, complementando o que você falou, sobre nós sabermos os nossos defeitos, porque é o que eu mais gosto dessa parte, é ninguém poder usar eles contra a gente, porque a gente já sabe. Então, assim, quando alguém fala para mim assim, Tamires, você é muito, sei lá, preguiçosa. Falei a verdade, sabia? Eu sei, eu preciso melhorar isso. Realmente é uma coisa muito ruim em mim. Então, assim, eu não fico assustada com certas coisas em mim que não são boas, porque ninguém pode usar isso contra a gente. E isso é muito interessante. A gente não conhece só as nossas coisas boas. A gente precisa conhecer o nosso lado ruim também. Principalmente para saber lidar com isso, né, Carol? Muito. E aí a gente se conecta na humanidade, né? Eu acho que quando tem até no prefácio do seu livro, isso também da gente tirar o cara desse lugar que vai nos salvar, né? Então a gente parar de ser a vítima, a coitada, que só vai ter valor se for escolhida por um homem. E acho que isso a gente precisa de uma desconstrução diária, porque a gente cresceu assim, né? Eu ouço até hoje, mas está solteira por quê? Ninguém pergunta para as pessoas casadas, mas está casado por quê? Ou ninguém pergunta para um homem solteiro, está solteiro por quê? Então a gente também tem, né, tem esse preconceito dentro da gente. Eu sinto que a gente lida mal com a rejeição, e daí parece que a pessoa não querer a gente é um desvalor, né? Um reforço de que realmente a gente não é uma mulher tão interessante assim. E, na verdade, é só o desejo do outro. Às vezes a gente gostou de pessoas que não gostaram da gente, e a gente não gostou de pessoas que foram muito legais, e a gente não quis ficar com elas. Não é sobre elas, né? Sobre o nosso desejo. Eu tenho estudado psicanálise muito, e o desejo está no inconsciente. Você não consegue explicar direito. Então, também, talvez aquela pessoa não tenha uma explicação clara de por que ela não continuou com você. E ela não é uma sacana, né? Porque daí você fala isso de tirar o cara também do lugar do príncipe, ou do príncipe ou do vilão. Esse cara também tem defeitos, também tem incoerências. Talvez ele desmarcou com você hoje, não é porque ele está saindo com outra mulher, é porque ele está tendo uma crise de ansiedade, ou é porque ele está na dúvida mesmo, se ele quer sair com você, ou porque ele perdeu dinheiro na bolsa e ele está se sentindo menos homem, né? E é algo muito interessante. Eu lancei recentemente um curso e tem uma aula que é só sobre rejeição. Eu falo exatamente sobre isso. A gente precisa entender que o outro, assim como nós, ele é livre. Então, uma pessoa chegar para a gente e falar, olha, eu gosto de você e tal, mas eu acho que
não é por esse caminho, né? Eu quero seguir uma outra trajetória, uma outra jornada, né? Sem você e tal. Por que isso é culpa minha? Se eu também já não quis outras pessoas, por que a gente esquece disso? Né? Que um dia apareceu uma pessoa bacana na nossa vida, como você falou, e a gente já virou para ela e falou: poxa, não é sobre você, eu realmente não quero. E muitas vezes não é realmente, gente. Porque olha quanta gente que já passou pela nossa vida legal, que a gente não quis nada, e você pensa, te perguntam, né? Ah, mas qual é o problema de fulano? Você fala: não, problema nenhum, era só, não sei, não queria. Né? Então a gente precisa parar também, acho que tem muito uma questão também, Carol, principalmente para as mulheres, dessa culpa feminina, né? Porque a gente é responsável por tudo o tempo todo. Então a gente é responsável pelo casamento, pela boa gestão do relacionamento, da casa, da família, do não sei o quê. Então quando alguma coisa acontece, então fui eu que errei, né? Porque se o casamento acabou é porque a mulher não transava muito, se o casamento acabou porque ela não dava atenção, então se o relacionamento não funcionou, faltou alguma coisa em mim, mas não faltou nada. Vamos entender isso também, acho que num aspecto muito mais amplo e muito mais livre mesmo. O outro é livre para fazer as decisões dele, como eu sou livre, né? Para ter as minhas também. Essa semana até eu vou lançar um vídeo aqui no canal sobre narcisismo reverso, que é exatamente isso que você falou, porque quando a gente fica nesse lugar de a culpa foi minha, onde foi que eu errei, a gente se mantém nesse lugar da mulher abandonada, mas na verdade isso esconde uma tentativa de controle. E também é um movimento egocêntrico, porque você acha que foi você que fez ou que deixou de fazer alguma coisa, logo que você teria um possível controle sobre a situação. E às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Que eu acho que um dos exercícios que eu fiz com os meus alunos na confraria, e eu vou fazer nessa de novo, é a gente começar a olhar mais o quê do que o porquê. Porque eu acho que às vezes a gente deixa o amor mais difícil, porque a gente está sempre no porquê. Então, assim, ou querendo entender, né, por que a pessoa largou, ou entender o que significa essa mensagem, por que ele desmarcou comigo no fim de semana, por que não me apresentou os pais, ou por que me convidou para viajar. E daí a gente está tão na interpretação que não está se relacionando com a pessoa. Você não sente que a gente está mais no gabarito do que na vida aqui? Com certeza. Isso é uma tendência que a gente tem também, Carol, a sempre buscar um fechamento, uma resposta. Isso é um grande problema. Eu falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla. As pessoas estão sempre querendo buscar um porquê, um fechamento para aquela coisa, uma resposta para aquilo, que honestamente às vezes não vai ter. E tudo bem, a gente precisa aprender a abrir mão do controle. E cai de novo nesse buraco, abre mão do controle e entende que você não consegue ter resposta sobre absolutamente tudo. E o fato, às vezes, da gente não ter uma resposta é justamente um caminho para a gente olhar para o fato. Né? O que está acontecendo? O que eu tenho? É justamente o que você está falando. O quê? Né? O que eu tenho aqui agora? E não o que eu gostaria que fosse, o que pode ser, quando vai ser. É o que eu tenho. É a gente encarar realmente as coisas, eu acho que com mais racionalidade. Né? Então, assim, entender o que eu tenho aqui agora. O resto eu estou floreando. Você tem um Reels que eu achei muito maravilhoso, que fala sobre disposição, né? Que a gente fica esperando achar a pessoa, e daí tem uma lista de qualidades ou de coisas que ela tem que fazer, e na verdade, talvez para o amor ser fácil e para a história rolar, a gente tem que prestar atenção. A pessoa está disposta a estar comigo e a construir essa relação? Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para os soltos o que é a disposição e por que a gente tem que valorizar mais a disposição do que se o cara é um advogado bem-sucedido, se ele já te apresentou a avó italianona dele. Verdade. Eu acho interessante a gente falar porque é o conceito da pessoa certa, né? Nesse riso eu falo sobre isso, porque é a pessoa certa para quem? Né? Porque normalmente essa pessoa certa, ela vem com vários rótulos, né? É a pessoa que tem um trabalho legal, tem uma família bacana, uma pessoa educada, uma pessoa que tem estabilidade financeira, uma pessoa bonita. Gente, cadê essa pessoa? Aí você dificulta tudo. É o oposto de fazer o amor ser fácil. É você bota a pessoa no molde e aí você não para enquanto não encontra essa pessoa. Não vai encontrar, porque ninguém é perfeito, como nós não somos perfeitos. Então, qual a importância da disposição? Né? Porque às vezes você está tão com isso na mente, tem que encontrar uma pessoa que é certa para mim, que é a pessoa perfeita, você não está nem vendo todo o resto. Né? O que a pessoa faz para estar com você, o que ela faz e não o que ela fala. Né? Quais são os movimentos que essa pessoa faz por você. Então, eu vejo que às vezes, inclusive, as pessoas se apegam, Carol, coisas muito assim, ó. Eu recebo muito essa pergunta.
Tami, mas ele não fala comigo muito no WhatsApp, mas pessoalmente é tudo maravilhoso. No WhatsApp ele fala pouco. Gente, vocês já pararam para pensar que as pessoas trabalham? Que as pessoas elas podem não gostar de falar no WhatsApp, como eu, por exemplo, odeio. Então, assim, vamos tentar colocar na balança. Se, pô, pessoalmente a pessoa é legal com você, você preferia que fosse o contrário? Né? Então, assim, eu acho que tem várias coisas que vão juntando essa coisa da disposição, né? A disposição da pessoa sentar com você e conversar, de te ouvir, de saber o que é importante para você, né? De ceder um pouco, você cede um pouco. Para construir um relacionamento, é preciso estar disposto, senão não vai funcionar. Não é essa coisa, né? Que, meu Deus, é a filme da Disney. Não é assim que funciona. Então, a pessoa que está contigo ali lado a lado. É tão importante você falar isso, porque a gente quer que o amor seja mais fácil, mas às vezes é tanto medo de estar insistindo em quem não quer a gente, de estar fazendo papel de trouxa, que a gente abandona o barco no trailer, né? Assim, no primeiro contratempo, você fala, aí, então a pessoa não quer nada. Eu tenho até um vídeo aqui que eu falo que eu recebo muita mensagem assim, ele sumiu há 3 dias. Cara, são 3 dias sem falar com você, não são 3 meses. E já tem esse peso, né? A pessoa sumiu. É isso que você falou, talvez ela está longe do WhatsApp, talvez ela tenha outras coisas para resolver, talvez são 3 dias que ela estava meio de saco cheio de você mesmo e depois vai voltar. As histórias são cíclicas, mas eu sinto que em qualquer menor sinal de que a história está desacelerando, a gente já está pulando do barco porque não quer parecer trouxa, não quer insistir numa coisa que não vai dar futuro, e a gente vai ter que arriscar, né? Acho que relação é aposta também, não dá para ter certeza. Hoje um menino perguntou, até abri caixinha, perguntei o que eles queriam que eu perguntasse para você, e um dos meninos perguntou, como saber se essa é a pessoa que vale a pena eu investir e parar de falar com as outras no aplicativo? Gente, é uma escolha, né? É arriscar, como você falou. É um dia você entender, não, por essa pessoa eu vou abrir mão do aplicativo, né? E eu vou me jogar. Essa pergunta é muito interessante, porque ela carrega um medo enorme por trás, né? Meu Deus, eu vou abandonar todos os contatos. Que contatos são esses, né? Que pessoas são essas? Para estar com essa pessoa, vem cá, e se der errado, você não pode voltar atrás e falar com todo mundo, conhecer outras pessoas, entende? Olha como carrega realmente esse peso, né? Estou largando 50 pessoas para me dedicar a uma. E se valer a pena? Se valer a pena, os 50 foram. Já foi. Relacionamento não é construção, porque eu vejo que muitas dessas pessoas são as mesmas pessoas que lá na frente vão reclamar. As pessoas estão rasas, os amores líquidos, ou não sei o quê. Mas tu já tentou solidificar alguma vez? Muito! E voltando até para a disposição que você falou, a gente reclama isso, que as relações são rasas, que as pessoas não têm disposição, mas e a nossa disposição? Isso é uma coisa que eu provoco muito as alunas, eu até brinco também, falo, coloca a bola no chão, porque eu sinto que é isso, mas as histórias não vão para frente, o papinho não rola, vai até ter vídeo aqui no canal sobre como sair do rasinho, e eu sinto que a mulher tem tanto medo de parecer emocionada que ela não faz o convite. Ela manda mensagem, mas ela manda assim oi, tudo bem? Gente, que saco! Por que você não manda? Oi, tudo bem? Lembrei de você. Vamos tomar aquela cerveja essa quarta ou no sábado? Ou manda um link de uma matéria. Cara, eu li esse negócio e lembrei daquela nossa conversa. É a gente também ter disposição sem ter medo de parecer carente, porque eu acho que a gente acha que o amor está tão difícil, mas a gente também não está facilitando. Eu, esse ano, eu tô com esse mindset. Eu até falei para os meus alunos, eu fui viajar no Réveillon, eu puxei papo com o homem, levei toco, mas assim, eu vou ficar aqui, alecrim, a gente reclama dos alecrins, eu vou ficar eu, alecrim, esperando que o cara faça todos os movimentos, por que eu não convido para jantar? Se ele me enrolar 3 vezes, já ficou claro, pelo menos eu posso escolher sair dali, ao invés de eu passar meses, assim, olhando no meu celular para ver se esse homem vai me mandar mensagem hoje ou não. Né? Eu acho que a gente também, para facilitar, a gente tem que poder demonstrar interesse e disposição sem medo, você não acha? Perfeito, eu concordo com tudo que você falou, eu sou desse time, eu acho que a gente tem que caminhar nessa questão, porque assim, a gente não pode ficar sempre, Carol, num lugar de espera. Entendeu? Que lugar é esse? Eu sempre falo, eu brinco muito com as mulheres, o público, né, que é o meu público-alvo realmente lá do Instagram, mas que, assim, eu acho que é interessante os homens ouvirem isso também, porque eu falo muito com elas, assim, não dá para você ser poderosa seletiva. Eu sou super poderosa, mas aqui eu fico esperando a pessoa agir.
Cara, por que você não manda uma mensagem? Ai, fiquei com a pessoa ontem, não me mandou mensagem há 2 dias. Você mandou? Você procurou essa pessoa? Né? Então, eu acho que isso é o maior economizador de tempo que a gente tem. A gente é dona do próprio nariz, do próprio umbigo, um monte de gente velha aqui, entendeu? Então, manda uma mensagem, vê a pessoa não correspondeu, não quis. Mas também, beleza, você vai sentindo, é importante, ó, você sentir a pessoa. Ah, tá, Brisa, eu mandei mensagem, a pessoa. Inclusive, eu já recebi relatos bons sobre isso, Carol, de mulheres falando, passei a mandar mensagem para as pessoas que eu ficava, para os caras que eu ficava. O último que eu vi foi a mulher falando, mandei uma mensagem para o cara e ele não me respondeu. Mandei uma outra mensagem depois e ele continuou não me respondendo. Bom, nunca mais vou falar com ele. Foi ótimo para eu ver que ele realmente não estava afim. Gente, e tudo bem. É isso, o cara não estava afim, de repente não foi legal para ele aquele encontro, aquela noite. E uma outra coisa que eu acho legal a gente falar também, que vai para o mesmo caminho, o tabu do sexo no primeiro encontro, né? Ai, meu Deus, eu transei. Aí a pessoa não me procurou. Mas vem cá, onde está escrito que a pessoa tem que te procurar? Onde está escrito isso, gente? Por que você não procurou a pessoa? Olha, e aí? Poxa, adorei ontem, foi legal, hein? Estou passando só para te deixar um beijo, vamos fazer qualquer coisa esses dias. Fica esperando o que está esperando, entende? O que você está esperando? E daí, de novo, é autorresponsabilidade, né? Porque assim, ué, mas você transou porque você quis? Ou você transou porque você achou que você ia dar uma chave ali e isso ia ser a garantia do seu segundo date? Porque daí errada tá você. E se você transou porque você estava com vontade, era naquele dia. Isso não significa que a pessoa tem um compromisso e nem que você vai ser punida. Porque eu sinto que, assim, enquanto a gente está nessa lógica da culpa, aí você vai falar isso, tá vendo? É porque eu transei no primeiro encontro, então tá tudo errado. Aí não vai mandar mensagem. Aí no próximo cara que sair vai estar doida para dormir na casa do cara e vai segurar 5 semanas, porque tem um coach que falou que você tem que segurar 5 semanas. De novo, tá deixando alguém decidir por você. E a escolha é nossa, né? Perfeito, perfeito. Concordo com tudo. Acho que a gente perde a nossa autonomia quando a gente faz isso. E outra coisa, esse negócio de ficar, não, então como dessa vez não funcionou, eu vou segurar as 5 semanas, que está lá no curso do Prenda o Homem, em 5 semanas, vou segurar as 5 semanas, chega, aí a pessoa vai lá, transa na 5ª semana. Chegou, o cara some igual. Porque se a pessoa não estiver interessada, ela vai sumir igual. Se ela só quiser sexo, ela só vai querer sexo. Pode ser um mês, uma semana, um ano, gente, isso independe. Então, é muito importante que a gente siga o que a gente está a fim de fazer e lide com isso. Né? De que forma eu lido com o fato de eu transar de primeira? De que forma eu lido? É importante isso. A gente construir também isso, né, sobre nós. E no livro você fala também que a gente tem que rever a nossa relação com o que é o cuidado e com o silêncio, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente também lê o fato da pessoa não responder ou dela não estar disponível para a gente no fim de semana como uma rejeição, como se amor fosse ser você colocar a pessoa como sua primeira e máxima prioridade. E aí, primeiro que, assim, acho que isso é aflitivo para a gente, porque aí você vai deixando de fazer suas coisas, você tem um jantar com a amiga, daí você desmarca porque o cara pode jantar na quarta. E assim, você pode estar querendo ver ele, marca na quinta, tá tudo bem, não precisa desfazer sua agenda. E se ele quiser jogar futebol, jogar videogame e não te ver, não significa que ele gosta menos de você, né? Para a gente deixar o amor mais fácil, você não acha que a gente tem que lidar diferente com os silêncios e as distâncias? Você sente que a gente ainda lê silêncio e distância como dificuldade? Muito, principalmente porque há uma questão muito importante também nisso tudo, que é a saúde mental e emocional de todo mundo, porque é a ansiedade em peso, né? A gente respira ansiedade. Então, o outro não me respondeu, de novo, a gente cai na urgência, a urgência da internet. Mandei mensagem, demorou 5 horas para me responder. Não gosto de mim, está com outra. Não sei o quê. A pessoa foi fazendo isso aqui, tá me traindo. Então, assim, é tudo. Eu estou sempre ansiosa por respostas. Eu quero que o outro me fale agora. Isso acaba com as relações. E eu acho que é muito importante a gente chegar num ponto que é o seguinte, que é algo que eu prezo muito, eu acho muito saudável. Quando a gente prioriza o nosso espaço, assim como o outro prioriza o espaço dele também, né? Do tipo, toda semana ele vai jogar pôquer com os amigos. Toda semana eu vou almoçar com as minhas amigas. Isso diz muito mais do que simplesmente eu ir almoçar e ele ir jogar pôquer. Isso diz que, eu me amo e aquela pessoa se ama, pô. O suficiente para fazer coisas também com os amigos, para fazer coisas que fazem bem a ele e não só a mim, ou eu não só a ele. Isso diz muito mais. Isso é muito mais legal do que a gente olhar para o buraco que fica, né? Nossa, o outro está fazendo uma coisa sem mim. E você faz o quê com isso? Com essa ausência, né?
Então, vamos fazer as nossas coisas também. Eu sempre falo, uma das maiores burrices que a gente pode fazer quando entra num relacionamento é parar de fazer tudo que a gente fazia. Eu não saio mais com as minhas amigas, eu não vou mais pro bar com as minhas amigas, eu não faço mais assim com a minha família, eu não ouço mais tal música porque o outro não gosta. Gente, aí você perde a personalidade, né? E a questão do silêncio, assim, o silêncio ele é sempre muito mal interpretado, acho que pela nossa sociedade mesmo, né? Então, se você for para o Oriente, por exemplo, o silêncio ele é muito mais cultuado, ele é muito mais respeitado, né? Então, a gente tem a dificuldade de lidar com o silêncio, a gente fala o tempo todo. E a gente precisa desse vazio também. Ele é interessante. E eu acho que uma das maiores intimidades, né, uma ponte de intimidade que pode existir entre o casal é um silêncio confortável. É os dois estarem em silêncio e você entender que tá tudo bem, sabe? Eu não tô achando que a pessoa tá estranha, a gente só tá em silêncio. Tá cada um no seu mundo. Eu acho isso um ponto interessante para a gente trabalhar, sabe? E eu sinto também uma coisa que eu tenho tentado muito é isso da gente exercitar, que tem muito a ver com o Oriente. Eu estou fazendo cada vez também nos meus cursos mais exercícios de meditação, para a gente estar num lugar de presença, para a gente só estar com a pessoa e não saber para onde vai dar. E eu vejo, né? Você estava falando da ansiedade, muita gente me escreve com excesso de expectativas, né? Não sei como lidar com o meu excesso de expectativas. O quanto que você acha que essas expectativas estão deixando os amores mais difíceis do que eles são, porque a gente está mais presente, mais conectado com o que a gente espera que seja, ou a gente já infla a história do que está aqui no presente mesmo? Muito, porque se eu não estou observando o que o outro está me dando, eu estou sempre preocupado com o que pode vir. Né? Então, o que pode vir, na verdade, Carol, é importante a gente saber que tudo o que pode vir não veio. A gente está criando. Então, são só os meus desejos, né? Eu estou ali com outro, muitas vezes, eu estou pensando no amanhã, no que pode acontecer. Se eu estou saindo com um cara na segunda, e aí eu estou pensando se na sexta ele vai me chamar para sair. Cara, você está perdendo o que está acontecendo ali. Você não sabe nem se essa pessoa está sendo legal com você. E a gente pode observar muito isso, né, nessas trocas que a gente tem, né, tanto eu quanto você, com outras pessoas. A gente fala, cara, para, o que essa pessoa está te dando? Às vezes a pessoa nem é maneira. Só que a mulher está ali preocupada, né? O cara está ali preocupado. Será que essa pessoa vai aparecer no final de semana? Sabe, você quer que essa pessoa apareça no final de semana? Ou você só está criando mais uma fanfic de um possível relacionamento? Então, assim, eu sempre falo o seguinte, Carol, expectativa é impossível a gente não criar. Né? A gente beijou na boca, criou uma expectativa. Expectativas foram criadas. Então, a gente está pensando alguma coisinha, em certo ponto é muito legal, porque a gente vai também, isso faz parte do jogo relacional, né? Criei uma expectativa, fui correspondida, não fui. Isso é muito, muito interessante, mas é pouco inteligente quando a gente não absorve o que a gente está recebendo de fato. Então, é um exercício muito potente a gente voltar para o presente e ver, peraí, isso aqui é bom mesmo? E deixa eu viver aqui agora, né? Depois eu vejo o que eu vou fazer com depois. Se essa pessoa vai aparecer, não vai, se eu vou aparecer. As coisas mudam, as pessoas mudam também, né, Carol? Não adianta pensar que o que está acontecendo na segunda vai ser a mesma coisa que sexta-feira. Tem uma passagem do seu livro que você fala, né, que a dificuldade não está em confiar no outro, mas sim em mim. E te ouvindo falar agora, eu acho que eu gostaria de fechar esse papo com essa chamada de autorresponsabilidade, gente, que é isso. O ser fácil não é que vai ser um mar sem ondas, de águas calmas, cristalinas e sol. Não é que vai ter uma frequência fixa, né? Não é que vai estar tudo muito claro e certeiro. É que você vai estar presente e vai estar confiando em você, na pessoa, mesmo com o não saber, né? Mesmo sem certezas. Eu acho que para o amor ser mais fácil, a gente tem que poder querer se abrir para o amor, mesmo sem certezas. E estar aberto para o outro, para o que vier, estar menos na fanfic, no fatalismo, no vitimismo, e mais na relação, até para saber se a gente quer seguir com ela ou não, né? Com certeza. Esse ponto que você tocou é muito específico e importante. Sobre o outro, principalmente, a gente nunca vai ter certeza de absolutamente nada. É importante a gente ter coragem, né, para poder arriscar também, a gente se jogar mais, porque se a gente não se joga, se a gente não se doa, não adianta reclamar que o outro não está se doando, e ao mesmo tempo ter a inteligência emocional, principalmente, de não se jogar 100%, se o outro está se jogando 20%, está se jogando 10%. Então, é interessante a gente equilibrar todos esses pontos na nossa vida, e eu acho que tem algo que é muito interessante a gente falar sobre essa questão também do faça o amor ser fácil. É importante a gente saber que não vai estar tudo sempre, nossa, uma maravilha, né? Aquela coisa, nossa, o relacionamento é perfeito. Não, o relacionamento passa por altos e baixos,
Mas um ponto muito legal, Carol, principalmente para as pessoas que já sofreram relacionamentos tóxicos, né, abusivos, tem gente que é viciada nessa adrenalina, porque vicia e é adrenalina. É importante saber que se você provavelmente está num relacionamento em que tem um pouquinho de tédio, é um relacionamento saudável, mas que tem tédio, tá tudo certo. Né? Relacionamento de longa data, né? Enfim, relacionamentos mais longos, mais profundos. Quanto mais você se aprofunda, pode parecer um pouco mais complicado, mas é só até a gente aprender a resolver algumas coisas. Se você entende que não tem mais tanto conflito com o outro, né? Se não tem aquela coisa, aquela insegurança, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos tentar manter e ser feliz, que é o que importa. A gente merece que o amor possível seja um amor bom também, né? Com certeza. Maravilhoso. Tamires, muito obrigada por esse primeiro date. Soltas e soltos. Amanhã a gente vai continuar esse date no Instagram. Teremos uma live. Essa dobradinha, porque quando eu gosto, eu sou crush insistente, fixa. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigado você, Carol. Fiquei muito feliz com o convite. Estou ansiosa já para amanhã lá no Instagram, porque a gente tem muito assunto, muita coisa para conversar ainda. Vai ser bom demais. Um beijo. Um beijo.